estimular, porque na via direta, que é excitatória, que é a favor do movimento, eu não vou ser tão a favor do movimento. Na outra, que diminui, né, os movimentos indesejados, ele aumenta os movimentos indesejados. O resultado é o quê? Braxinesia, tremor dificuloso, rigidez. É isso que eu vou cobrar na prova. O fato de eu explicar o circuito inteiro não significa que você tem que decorar ele, não, gente. Você tem que entender para que ele serve. Não é decorar o circuito. Porque o dia que você quiser saber qual que é o circuito dos ganhos da base, você vai lá na internet e você vai ver lá. Mas você vai achar lá. Você vai achar em algum lugar. Agora você tem que entender para que aquilo serve. Aonde que eu pego aquele conteúdo e eu consigo jogar ele na prática, no dia a dia. O que eu preciso saber sobre? A mesma coisa círculo cerebelar, ou dos núcleos cerebelares. Se eu tenho uma lesão vérmica e paravérmica, ela está associada à perda de quê? De controle motor grosseiro. Quer dizer que o paciente que tem uma lesão no núcleo vestibular, ele vai ter perda de quê? De equilíbrio, porque ela controla através da região do foco muscular. Professor, então se o paciente tem uma lesão no núcleo vestibular e uma lesão na região de foco muscular, ele vai ter perda de equilíbrio do mesmo jeito? Vai. Porque ambas as condições são responsáveis pelo equilíbrio. Se o paciente tiver lesão no ouvido, ele vai ter perda de equilíbrio? Vai também. Porque a informação que vai para o meu núcleo vestibular vem do ouvido, nos meus canais circulares. Semelhante uma pessoa que tem perda de equilíbrio, ele pode ter uma lesão aqui, ele pode ter uma lesão no nervo vestíbulo-coclear, ele pode ter uma lesão no tronco cerebral, ele pode ter uma lesão no cerebelo, ele pode ter uma lesão no núcleo profundo cerebelo, para a mesma perda de equilíbrio. Qual que é a diferença? É o tipo de distúrbio que ele tem. Para eu saber se ele é central, se ele é periférico, né? Então eu preciso entender isso para eu saber a manifestação que o meu paciente vai ter. Isso que eu vou fazer para ele realmente vai surtir um efeito. Porque de repente eu estou tratando ele sobre uma condição que a lesão ela é muito mais grave, eu não vou conseguir reverter aquilo. Ele precisa de um atendimento de um neurologista, de um otorrino, né? Para que ele possa conduzir junto com o meu tratamento. Então por isso que eu tenho que entender. Por que eu tenho que guardar aquelas. Por que eu faço o desenho de tudo no outro você? É para você entender o raciocínio, é que você tem que decorar aquilo não. É para você entender. Porque se eu chegar aqui falando para você como funciona o controle centro, eu posso chegar aqui falando no equilíbrio, ele é organizado pelas regiões cerebelares, tal, que controla isso. Só descrevo para você. Tem graça? Não tem graça. Pessoal, o que é isso? Onde é que está isso? O que isso faz? Então, por isso que eu faço o quê? Eu vou lá, desenho, te mostro onde que sai, onde que vai. Pra você saber o que cada um está fazendo. Para você entender a linha de raciocínio. E é dessa linha de raciocínio que você vai entender o distúrbio. Por isso que no final, o que eu fiz? Coloquei os distúrbios. O paciente tem uma ataxia troncular, base alargada, perda de equilíbrio, lesão de quem? Lesão de foco muscular. O paciente tem marcha cambaleante. Essa marcha cambaleante é um sinal de lesão da região térmica e paravérmica. O paciente tem disdiadococinesia. O que é disdiadococinesia? O paciente, aí ao invés de eu falar essa palavra para você, eu viro e falo assim: o paciente tem dificuldade de realizar movimentos rápidos alternados. É a mesma coisa. O paciente estava andando e ele não conseguiu calcular a distância do pé dele na parede, ou do rosto, bateu a cabeça na parede. Isso é o que? Dismetria. Está vendo que eu estou utilizando uma linguagem diferente para falar de uma palavra que ela é o que define isso? É isso que eu tenho que saber. Então, eu disse disdiadococinesia, o que é isso?
A dismetria, o que é dismetria? Um nistagmo. Ontem mesmo eu estava aplicando prova para os meninos de estágio. Os meninos vão formar. A aluna não sabia o que era nistagmo. E eu, professor, que dei aula para ela. Professor, eu não sei o que é isso não. Tem uma tríade que chama tríade Charcot, que é uma lesão característica de uma doença específica no paciente com esclerose múltipla progressiva. Isso foi descoberto em 1991. Cara, em 1991 descobriu isso. Aí a aluna, professor, mas eu tenho que saber isso. Eu falei, não, treinou, cara, descobriu em 1891. Para você chegar hoje, não sabe para que ela serve. O paciente tem nistagmo, o paciente tem fraqueza progressiva, que é a perda de força muscular, e alteração na fala. São os 3 princípios da esclerose. Isso me lembra? Eu tenho que pensar o seguinte: se eu pegar um paciente que tem fraqueza progressiva, alteração visual, e já apresenta alteração de fala, isso é característico do paciente que está evoluindo com quadro de esclerose progressiva. Simples de exame primeiro. Isso não é importante? Não. Se você não sabe o que é nistagmo, como é que você vai navegar no nistagmo? Porque aqui na lesão cerebral, o nistagmo da lesão, por exemplo, de foco nodular, ele só acontece quando há perda de equilíbrio. Por isso, quando você bebe, você tem nistagmo, o olho movimenta, isso é nistagmo. Agora, lembra que eu falei com você? Se o paciente fica movimentando o olho o tempo inteiro e ele não para, independente de um, é um nistagmo patológico. Isso está seguindo uma lesão dessa região. E por que eu associo esse nistagmo a uma condição de esclerose? Porque a esclerose ela afeta a área motora, principalmente a área cerebral. Aí não tem que saber? Tem que saber. Não, professor, mas isso aqui eu não vi no meu paciente. Você não viu nele, você tem que saber o que é, não. Você tem que saber só o que o seu paciente tem. Não tem como, gente. Não tem mesmo. A gente tem que ter a diferença nossa, tá? Do profissional bom, é o cara, é aquele ditado mesmo, viu? Você tem que saber de tudo um pouco. De tudo. De tudo. O paciente vai chegar para você com um monte de coisa. Você tem que saber diferenciar uma da outra, você tem que saber qual vai ser a sua abordagem primeiro, você fazer outra, para fazer outra. Porque olha, os meninos chegam, tá? Nós chegamos no estágio ontem, porque é prova para eles de casos deles. É caso deles que eles estão atendendo. Escolhi o caso, é o caso que eles atendem na clínica e escola, é paciente. Quando você pega um caso clínico, você tem que estudar tudo sobre aquilo. Você pegou um paciente com AVC, o que é AVC, onde é diabetes, qual a característica, o que o meu paciente tem? Você vai avaliar o paciente, qual a escala que eu utilizo, como é que eu avalio tônus, como é que eu avalio espasticidade, qual a artéria que foi rompida, qual que é o grau de funcionalidade do paciente, de independência, o que ele não tem.